Alguien que tenemos hoy ya se dio cuenta que tenemos visita muy especial de misioneros. Yo voy a invitar a Amanda que nos acompañe para que presente a los misioneros que nos visitan en esta hora desde Brasil. Bienvenida. Muchas gracias. Olá, que tal? Palomitas, né? Pupusas. Desculpa, eu não falo espanhol. Disculpen, yo no hablo español. Porque estar aqui não é um plano meu. Porque estar aquí no es un plan mío. Os planos de Deus realmente es realmente un plan de Dios. são bons, perfeitos e Los agradáveis. planes de Dios son buenos, perfectos y agradables. Eu nunca sonhei em estar aqui Nunca soñé estar aquí e Deus me trouxe para El Salvador. y Dios me trajo a El Salvador. E eu estou muito grata. Y estoy muy agradecida. Com certeza é a melhor viagem da minha vida. Con seguridad les puedo decir que es el mejor viaje de mi vida. Muito obrigada, Muchas El gracias, Salvador. El Salvador. Eu, pela graça de Deus, já tive a oportunidade de estar em alguns lugares. Por la gracia de Dios he tenido la oportunidad de estar en otros lugares. Estados Unidos e Europa, En Estados Unidos, en Europa. mas nunca estive na América Central. Pero nunca había estado en América Central. Nunca pensei em estar aqui em El Salvador. Y nunca pensé estar aquí en El Salvador. E está sendo uma viagem Y maravilhosa. está siendo un viaje maravilloso. A melhor viagem da minha vida realmente. El mejor viaje de mi vida realmente. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Porque cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, Ele mostra porque que nós fomos criados. Él nos muestra por qué fuimos creados. E é para adorá-lo. Y es para adorarle. A parte mais importante é a adoração. La parte más importante es la adoración. E foi tremenda. Y fue tremenda. Quem concorda, levanta a mão. ¿Quién está de acuerdo? Levante la Quem mano. sentiu a presença de Deus ¿Quién aqui? sintió la presencia de Dios aquí? E não é um privilégio, No es un privilegio. porque Ele não precisa nos tocar, Él no necesita nuestros cantos, mas Ele sempre vem. pero Él siempre viene. Amém, glória a Deus. Então, eu sou brasileira, Entonces soy brasileña, eu tenho 31 anos. tengo 31 años. Eu sei, não parece, né? Yo sé, no parece, Né? ¿verdad? Sim. Sou advogada. Abogada. Soy abogada E sou professora de curso de Direito. y soy profesora en un curso de Derecho. Então, eu estou muito feliz de estar numa universidade. Así que estoy muy feliz de estar en una universidad. Eu acho que esse dia era para mim, Yo creo que este día era para mí, porque eu faço parte do movimento do UNAMIS. porque yo soy parte del movimiento Dunamis. Essa é a minha família que Deus escolheu para mim. Ellos son la familia que Dios escogió para mí. Sou muito grata pela vida Y deles. estoy muy agradecida por la vida de ellos. E eu me achava improvável de ser usada por Deus. Y yo pensaba que era improbable ser usada por Dios, Porque eu sou advogada, porque soy abogada, porque eu sou professora. porque soy profesora E eu amo cantar, y amo cantar, mas eu não canto muito bem, né? pero no canto muy bien. Alguém quer uma palhinha? Eles nunca querem que eu cante, gente. Ellos nunca quieren. Mas Deus falou que eu posso continuar cantando para Ele, que Ele Pero deu meu Dios me coração. dijo que yo puedo continuar cantando para Él. Glória a Deus. Gloria a Dios. Então, nós ficamos 21 dias numa fazenda. Nosotros nos quedamos 21 días en una hacienda, Em um treinamento en un entrenamiento chamado 21 que Project. se llama 21 Project. E lá nós aprendemos a adorar ao Senhor, Y ahí nosotros aprendemos a adorar al Señor, aprendemos os valores do reino de Deus aprendemos los valores del reino de Dios e como transformar a sociedade. y cómo transformar la sociedad. Quem deseja uma transformação de uma nação? ¿Quién desea una transformación de una nación? Eu também. Yo también. E Deus me mostrou que é possível. Y Dios me mostró que es posible. E Ele quer usar cada um de nós. Y Él quiere usar a cada uno de nosotros. Então, eu estou extremamente feliz de estar aqui. Entonces estoy extremadamente feliz de estar aquí. Porque eu achei que eu ia trazer os valores do reino de Deus para El Salvador. Yo creo que iba a traer los valores del reino para El Salvador. Mas, na verdade, eu só estou recebendo. Pero la verdad es que yo solo estoy recibiendo. Então, muito obrigado por Así nos que- receber aqui. Así que muchas gracias por recibirnos aquí.
Agora, eu quero que vocês fechem os olhos, por favor. Ahora me gustaría que cerraran sus ojos, por favor. E uma coisa que eu gosto muito de fazer Y una cosa que me gusta mucho hacer es é agradecer a Deus. agradecer a Dios. Então, agradeça a Deus por 5 coisas que hoje você é grato. Entonces agradezca a Dios por 5 cosas por las que usted está agradecido. Amém. Depois de uma gratidão, a gente tem que abrir um sorriso, não é? Amén. Después de agradecer tenemos que tener una sonrisa, ¿no? Acredito que todo mundo tinha muito mais coisas do que 5, né? Creo que todos teníamos más de 5 cosas, ¿verdad? Então agora eu vou chamar um dos nossos líderes, Entonces ahora voy a llamar a uno de nuestros líderes. o Carlos, uma pessoa muito importante para nossa equipe Él es una persona muy importante para nuestro equipo e que está nos edificando muito e que tem um coração do tamanho y dele. que tiene un corazón del tamaño de él. Vem pra cá, Carlão. Vení para acá. Su nombre es Carlos. Olá, me chamo Carlos. Hola, me llamo Carlos. Boa tarde. Buenas tardes. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, a liderança da casa. Primeramente quiero agradecerle a los líderes de esta casa. Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Me siento muy honrado de estar aquí. Na verdade, eu já viajei 3 nações. Yo ya fui a 3 naciones Eu estava para ir para a África. y iba a ir a África. E Deus mudou a direção para cá. Y Dios cambió las cosas. Para cá. Mudou para a aquí. direção. Sim. Cambió la dirección para acá. E eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. Y yo pienso que fue la mejor elección que yo hice. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, ficassem de pé, abrissem o coração. Me gustaría que se pusieran de pie, Chora, catarababasha. que cierren sus ojos. Se você puder novamente cantar Faz Chover, porque eu sei que Deus vai vir com uma chuva sobre esse lugar. Si pueden cantar otra vez Haz llover, porque yo creo que el Señor va a enviar su lluvia en este lugar. Se você ora no Espírito, começa a orar no Espírito. Si usted habla en el Espíritu, comience a orar en el Espíritu. Deus vai vir com um rio de águas vivas sobre esse Dios va a lugar. venir como un río de agua viva sobre este lugar. Espírito Santo, vem. Espíritu Santo, ven. Vem, pois nós queremos mais de ti. Ven porque queremos más de ti. Haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Vai mais fundo. Vai mais fundo. Haya fuego. Deus tem mais. Queremos más. Deus tem mais. Dios tiene más. Vai mais fundo. Vaya más profundo. Abre las puertas del cielo e faz chover. haz llover. Abre as puertas del cielo. Haz llover. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Obrigado, Jesus.
Gracias, Jesús. porque tu és bom. Tú eres bueno. Tu és bom. Tú eres bueno. Tu és bom. Tu eres bueno. É uma fonte inesgotável de água. Hay una fuente inagotable de agua. Mergulha nesse rio. Sumérjase en ese río. Deus tem mais. Dios tiene más. Deus tem mais. Dios tiene más. Flua, Espírito Santo, sobre nós. Vamos, Espíritu Santo, sobre nosotros. Haz llover, Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo. Obrigado, Jesus. Gracias, Jesús. Obrigado, Jesus. Gracias, Jesús. Pai, obrigado por esse momento. Padre, gracias por este momento. Obrigado por cada vida aqui presente. Gracias por cada vida que está aquí presente. Senhor, eu agradeço por eu estar aqui. Señor, te agradezco porque yo estoy aquí. Senhor, eu me coloco na tua presença, Y me presento en tu presencia, diante de ti, delante de ti, para agradecer para agradecer, por essa noite ser como sua boca nesse local. para que Para que nessa tarde eu Para- seja como sua boca. en esta tarde sea su boca en este lugar. Obrigado, Senhor. Gracias, Señor. Senhor, usa a minha vida. Usa mi vida, Não por merecimento, no porque lo merezca, mas pela tua graça. sino por tu gracia. Por esses corações que estão aqui para ouvir uma palavra. Y por estos corazones que están aquí para escuchar la palabra. Pai, eu declaro que em nome de Jesus, Declaro que en el nombre de Jesús, a semente que será lançada daqui do púlpito la palabra que va a ser lanzada desde aquí del púlpito encontre corações fértil, com terra fértil. va a caer en una tierra que es fértil Vai germinar, y va a germinar frutificar y va a fructificar para a sua glória. para tu gloria. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Pode tomar seu assento. Puede sentarse. Bom, Bueno, novamente me apresento, sou Carlos. nuevamente me presento, soy Carlos, Sou brasileiro. soy brasileño E antes da gente entrar na palavra, y antes de que vayamos a la palabra, eu vou contar um pouco da minha história. les quiero contar un poco de mi historia. Como eu cheguei até aqui. ¿Cómo llegué hasta aquí? Como eu vim parar em El Salvador. ¿Cómo vine a parar en El Salvador? Na verdade, nós estamos aqui representando um movimento chamado Dunamis. La verdad es que estamos representando aquí un movimiento que se llama Dunamis. Eu, pela graça do Senhor, eu faço parte da liderança dessa Y equipe. por la gracia de Dios yo formo parte del liderazgo de este equipo. Sou liderado pelo Tiago. Soy liderado por Tiago E é uma honra estar aqui presente. y Amanda que están aquí presentes. Nós viemos de um treinamento missionário intensivo, Nosotros tenemos un entrenamiento misionero onde nós ficamos 21 dias donde nosotros nos quedamos 21 días treinando e capacitando 400 missionários entrenando y capacitando a 400 misioneros para enviá-los para as nações. para enviarlos a las naciones. Nesse momento, En este momento nós temos 15 equipes tenemos 15 equipos espalhados por todo o mundo, repartidos por todo el mundo, pregando o evangelho em 21 nações, predicando el evangelio en 21 naciones, espalhando o amor e o caráter de Cristo. hablando del amor y del carácter de Cristo. Eu vim para El Salvador Y yo vine a El Salvador porque Deus escolheu que eu viesse para cá. porque Dios escogió que yo viniera a este lugar. Eu, muito jovem, Yo cuando era más joven, eu dei muito trabalho para os meus pais. yo le di mucho problema a mis papás. Eu usei muita droga. Yo usaba drogas Eu aprontava muito. y yo me Fazia muito mal. portaba muy mal. E Deus me encontrou um dia. Y Dios me confrontó. Me encontrou. Encontrou. Sim, um dia. Eu vou dia. mais um pouco devagar. Tá. E um dia Deus me encontrou. Y un día Dios me encontró E eu aceitei Jesus. y acepté a Jesús. Eu entendi a verdade. Y entendí la verdad. E fez sentido o propósito de eu estar no mundo. Y entendí mi propósito para estar en el mundo.
Então eu comecei a ler as cartas de Paulo, comencé a leer las cartas de Pablo, o livro de Atos, el libro de Hechos, e eu comecei a sentir um chamado missionário. y comencé a sentir un llamado misionero. Quando eu entendi, Cuando entendí, Deus começou a levantar pessoas Dios comenzó a levantar personas que vinham até a mim que vinieron hasta mí e confirmavam isso. y confirmaban eso. Falavam: Y me decían, Carlos, você é um missionário. Carlos, sos un misionero. Deus tem um propósito na sua vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Você vai viajar ao mundo pregando a palavra de Deus. Vas a viajar mucho predicando la palabra de Dios. E eu comecei a crer, Y yo comencé a creer. e eu falei amém. Y yo dije, amén. Só que existe algo que a gente não entende. Solo que existía algo que nosotros no entendemos. Quando Deus dá um chamado para você, Cuando Dios nos da un llamado, Ele não fala o que você vai passar para chegar no cumprimento dele. probablemente Él no te va a mostrar lo que vas a pasar para llegar hasta que se cumpla. Foi assim com José. Así fue con José. Se José soubesse que para ser governador do Egito ele passaria tudo aquilo, Si José sabría que tendría que pasar en Egipto y pasar todo aquello, ele não teria dito sim. él no hubiera dicho que sí. Ou teria, não sei. O lo hubiera hecho. Eu não sé. diria, sou sincero. Yo no hubiera dicho que sí, soy sincero. Então Deus, quando Ele dá o chamado, Ele não fala o processo. Entonces Dios, cuando Él nos da un llamado, Él no nos dice el proceso. E é isso que nós precisamos entender. Y ahí necesitamos entender Que existe um processo e um tempo de preparo até o cumprimento desse que chamado. existe un proceso y un tiempo de preparación hasta el cumplimiento del llamado. E dentro disso, desse contexto, eu quero contar sobre a vida de um grande homem de Deus. Y dentro de ese contexto yo quiero hablar de la vida de un gran hombre de Dios, O apóstolo Paulo. el apóstol Pablo. Tudo o que ele passou Todo lo que él pasó para o cumprimento daquilo que Deus tinha na vida dele. para el cumplimiento de aquello que Dios tenía para la vida de él. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Atos 9. Me gustaría que pudieran abrir la Biblia en Hechos 9. Todos estão compreendendo o que eu falo? ¿Todos están entendiendo lo que hablamos? Amém? Amén. Quantos estão comigo? ¿Cuántos están conmigo? Amém. Amén. Outra coisa que eu queria também é que vocês entendessem, Otra cosa que me gustaría que entendieran, que não esperar o tempo de Deus, cuando no esperamos el tiempo de Dios, existem grandes consequências. existen grandes consecuencias. Foi isso que Abraão fez. Por eso es que Abraham lo hizo. Foi isso ¿Fue eso? que Abraão fez. Fue eso lo que Abraham hizo. Quando ele não esperou o tempo de Deus. Cuando él no esperó el tiempo de Dios, Deus prometeu para ele que ele teria um herdeiro. Dios le prometió a él Que ele teria um herdeiro. que él iba a tener un heredero, Ele não soube esperar o tempo de Deus para isso. pero él no esperaba el tiempo de Dios para eso. E ele gerou Ismael. Y entonces nació Ismael. Depois que ele gerou Ismael, Después que nació Ismael, todos nós, todos nosotros, sim, até hoje nós enfrentamos a consequência disso. hasta hoy enfrentamos las consecuencias de eso. Porque a linhagem de Israel veio o Islã. Porque Da linhagem de del Ismael linaje de Ismael veio o Islã. viene el Islam. E quantos ataques e quantas vidas foram Y perdidas cuántos por isso. ataques y vidas se han perdido a causa de ello. Então foi uma atitude de Abraão de não saber esperar. Entonces fue la actitud de Abraham de no saber esperar. Até hoje nós temos consequências. Hasta hoy nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Então quando nós não esperamos o tempo de Deus, Entonces cuando no esperamos el tiempo de Dios, nós podemos acarretar consequências para gerações posteriores. nosotros podemos acarrear consecuencias para las generaciones que vienen. E agora vamos para a Bíblia. Y ahora vamos a la Biblia. Todos estão comigo? Todos están conmigo. Primeiramente eu quero explicar um pouco sobre a vida de Paulo. Primeramente quiero explicar un poco sobre Pablo. A primeira informação que nós temos sobre ele está em Filipenses 3, versos 5 e 6. La primera información que tenemos sobre él está en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Onde ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, Donde dice que él fue circuncidado en el 8º día. da linhagem de Israel, Del linaje de Israel. da tribo de Benjamim, De la tribu de Benjamín. hebreu de hebreu, Hebreo de hebreos. quanto à lei fariseu, En cuanto a la ley, fariseo. segundo ao zelo perseguidor da igreja. Por el celo perseguidor de la iglesia. Ele era um judeu de puro sangue. Él era un judío de sangre. Ele seguia as escrituras judaicas Él seguía las escrituras. e falava o que a lei mandava e fazia o que a lei y él mandava. hacía lo que la ley mandaba. Ele era extremamente zeloso.
Él era extremadamente celoso. Outra informação que temos sobre ele está em Atos 22:3, Otra información que tenemos sobre él está en Hechos 22:3, onde ele diz que estudou sobre os pés de Gamaliel. donde dice que estudió a los pies de Gamaliel. E em Gálatas 1, Y en Gálatas 1, ele diz que dentro da idade dele, él dice que dentro de la dos da idade, anos, dentro de la edad de él, ele foi o que se destacou. él se destacó. Ele foi o melhor aluno Él fue el mejor alumno do melhor professor. del mejor profesor. Ele era o melhor na época. Él era el mejor de los maestros E ele era extremamente zeloso. y era extremadamente celoso. Então, um certo dia, Entonces cierto día, ele está no caminho para Damasco, él estaba en camino hacia Damasco, levando cartas para os chefes llevando cartas para los jefes para prender os cristãos em para Damasco. arrestar a los cristianos en Damasco. Então, em Atos 9, Eso está en Hechos 9. ele vê uma luz brilhar no céu. Él vio una luz brillando en el cielo E o Senhor brada de lá de cima y el Señor apareció frente a él e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro é para ti resistir ao arguilhão. Duro es para ti resistir. Ao arguilhão. Lá. Arguilhão. É uma ferramenta para amansar touro. Duro ele es para cai. ti dar cosas contra el aguijón, creo que dicen. E ele cai. Y él se cayó. Quando ele cai, Y cuando se cayó, ele pergunta: o que queres de mim, Senhor? él le pregunta: ¿qué quieres de mí, Señor? O maior perseguidor do cristianismo El está mayor convertido. perseguidor del cristianismo Está convertido. ahora se convierte. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Se Señor. fecha um ciclo sobre a vida de Paulo. Se fecha um ciclo da vida de Paulo. Uma temporada na vida dele. Se cierra una temporada, se cierra un ciclo en la vida de Se Pablo inicia outro. y nacía otro. Paulo, ele tinha fortes traços de sociopatia. Não sei se... Paulo, ele tinha problemas mentais a ponto de ser extremamente violento. Pablo tenía problemas mentales al punto de ser extremadamente violento. Nós outros brasileiros chamamos de sociopatia. Nosotros los brasileños lo llamamos de sociopatía. Ele não sabe se socializar, Él no sabía socializar. mas por isso que ele era violento. Por eso es que él era violento. Quando Deus brada do céu, quando Deus fala do céu, Cuando Dios habla del cielo, resistir ao arguilhão só lhe causará dor, resistir la orden de Dios só lhe causará dor. solamente le iba a causar dolor. Isso mostra que Paulo já estava sentindo tudo que ele estava fazendo. Y eso era lo que Pablo estaba sintiendo por lo que estaba haciendo. Então Jesus aparece para ele. Entonces Jesús se le apareció a él Ele se converte. y él se convierte. Depois de 3 dias que ele é convertido, Después de 3 días de haberse convertido, ele fica 3 dias e 3 noites sem beber él se queda 3 días y 3 noches sin beber e sem comer em jejum. y sin comer nada en ayuno. Então Deus aparece para Ananias Entonces Dios se le aparece a Ananías e fala: Ananias, vai e cura Saulo. y le dice: Ananías, ve y cura a Saulo. Ananias vai até ele, Ananías llega hasta él, ele está cego. él está ciego. Ananias ora. Ananías ora. Depois que Ananias ora, Después de que Ananías oró, ele é curado da cegueira. él quedó curado de la ceguera. A Bíblia diz que ele começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. La Biblia dice que él comenzó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Isso é impossível para a psicologia, Eso es imposible para la psicología, para o homem, para el hombre, para a ciência. para la ciencia. Porque Paulo precisava de anos de tratamento Porque Pablo necesitaba de años de tratamiento para ter alguma mudança. para poder tener algún cambio. E Deus faz isso em 3 dias. Pero Dios hizo eso en 3 O días. cara se converte. Y el tipo se convirtió. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Bendito Senhor. sea el nombre del Señor. Amém. Amén. Agora eu queria que vocês entendessem a mentalidade de Paulo. Ahora quiero que ustedes entiendan la mentalidad de Pablo. Como eu expliquei, Como yo expliqué, ele era o melhor él era el mejor da época. de la época, O melhor judeu. el mejor judío, O mais zeloso. el más celoso. Ele estudou com o melhor Él professor. estudió con el mejor profesor, Foi o melhor aluno. fue el mejor alumno E ele seguia as tradições judaicas. y él seguía las tradiciones judías. Ele se converte Él se convirtió e Deus pega todo aquele conhecimento que ele y tem Dios tomó todo aquel conocimiento que él tenía e começa a usar para ele fazer algo y lo bom. comienza a usar para hacer algo nuevo. Então a mentalidade de Paulo, Entonces la mentalidad de Pablo, quando se converteu, cuando él se convirtió, com todo o conhecimento que ele tinha, con todo el conocimiento que él tenía, foi: eu vou para Jerusalém. fue para Jerusalén. Eu vou para Jerusalém.
Y dijo, yo voy para Jerusalén e eu vou liderar a igreja. y yo voy a liderar la iglesia. Ora, Pedro era galileu junto com todos os outros? Ahora, Pedro era Galileo Junto com todos os outros. junto con los demás, junto con los Pode otros. alguma coisa boa vir da Galileia? Y puede salir alguna cosa buena de Galilea. Eu vou liderar a igreja. Yo voy a liderar la iglesia. Eu tenho cidadania romana Yo estudié y tengo mi nacionalidad romana e também judia. y judía. Eu sou o melhor pregador. Yo soy el mejor predicador. Eu conheço as escrituras. Yo conozco las escrituras. Eu vou para Jerusalém Yo voy para Jerusalén e eu vou liderar a igreja. y yo voy a liderar la iglesia. Então, em Atos 9, versículo 26, Entonces en Hechos 9, versículo 26, diz que assim que Paulo chegou em Jerusalém, dice que cuando Pablo llegó a Jerusalén, ele foi rejeitado, él fue rechazado porque os discípulos não acreditavam que ele era porque discípulo. los discípulos no creían que él era discípulo. Então, ele é obrigado a se retirar. Entonces él fue como obligado a retirarse. Ele se retira para Cesareia Él se retiró para Cesarea e ele é enviado para Tarso. y él es enviado para Tarso. Sabe de uma coisa? ¿Sabe una cosa? Aquele que acha que depende do seu conhecimento, Aquel que piensa que depende de su conocimiento, do que sabe, de lo que sabe, para liderar alguma coisa. para liderar una cosa, Sabe que Deus está falando para esse cara? ¿sabe lo que está hablando para esa, perdón, Para está él. hablando para él? Volta para sua casa e espera eu te chamar. Regrese a su casa y espere su llamado. Então Paulo ele vai para Tarso Entonces se lo llevó para Tarso e ele fica ali 10 anos. y él se quedó ahí 10 anos segundo o teólogo. 10 años según los teólogos. Ele fica ali em Tarso. Se quedó en Tarso. Ora, o cara que achava que poderia ser o líder do cristianismo, Ahora, esta persona que pensaba que iba a ser el líder del cristianismo, que ia liderar a igreja em que iba a Jerusalém, liderar la iglesia de Jerusalén, ficou esquecido por 10 anos. fue olvidado por 10 años. E tem mais uma coisa que eu vou te falar. Y hay una cosa más que te quiero hablar. Em Atos 22, En Hechos 22, o próprio Cristo el plan de Cristo aparece para ele se le aparece a él e fala para ele: y le dice a él, vai embora de Jerusalém, váyase para Jerusalén, vai embora de Jerusalém. vete para Jerusalén. O povo daí não vai ouvir o que você vai dizer ao meu El respeito. pueblo de ahí no va a escuchar lo que usted tiene, lo que vas a hablar. Se ouvir da igreja que eles não te querem é uma coisa. Você ouvir da igreja que eles não te querem é uma coisa. Escuchar que la iglesia no te quiere es una cosa, Agora, ouvir do próprio Deus pero a oírlo del propio Dios, é complicado, não é? eso está complicado. Vocês estão comigo? ¿Están conmigo? Todos estão compreendendo? ¿Todos están entendiendo? Amém. Então, Paulo fica ali por 10 anos, Entonces Pablo quedó ahí por 10 años, esquecido. olvidado. E tem mais. Y hay más. Versículo 30 e 31 de Atos 9. Versículo 30 y 31 de Hechos 9. Diz que quando Paulo foi para Tarso, Dice que cuando Pablo se fue para Tarso, a igreja cresceu la iglesia creció e vivia em paz. y vivía en paz. Cara, pensa a mente de Paulo. Pensa a mente de Paulo. Pensa como Paulo. Pensemos como Pablo. Ele queria liderar a igreja, Él quería liderar la iglesia, ele queria ser o líder do cristianismo, quería ser el líder del cristianismo, foi rejeitado pela igreja, fue rechazado por la iglesia, Deus mandou ele embora, Dios lo mandó a casa, a igreja prosperou. la iglesia prosperó Ele caiu do cavalo. y él cayó Ele se frustrou. se frustró. E aconteceu isso com Paulo. Y eso le pasó a Pablo. Só que ele se sujeitou ao tempo de Deus. Solo que él se sujetó a lo que Dios le había. Ele falou: tudo bem, Él dijo, ok, está todo eu bien. vou para Tarso, Me voy para Tarso, eu vou costurar minhas tendas voy a coser mis tiendas e eu vou esperar o tempo de y Deus. voy a esperar el tiempo de Dios. Então, depois de aproximadamente 10 anos, Entonces, después de aproximadamente 10 años, segundo teólogos, según los teólogos, começa a ter um avivamento na Antioquia. comienza un avivamiento en Antioquía. A igreja local envia Barnabé. La iglesia local Envia Barnabé envía a Bernabé para liderar esse avivamento. para liderar ese avivamiento. Barnabé lembra de Saulo. Y Bernabé se recuerda de Saulo Passa em Tarso. y pasa a Tarso E eles começam a liderar o avivamento na y Antioquia. comienzan a liderar el avivamiento de Antioquía. E eles ficam ali por um ano, Y ellos se quedan ahí por un año pregando a palavra de Deus. predicando la palabra de Dios. Então, em Atos 13, Entonces, en Hechos 13, todos estavam jejuando e orando em todos comunhão. estaban orando y ayunando con ellos, Em comunhão. Em comunhão. en comunión. Então, o Espírito Santo aparece Entonces el Espíritu Santo se les aparece e diz: y les dice, separai Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para os dois. se separa a Pablo y a Bernabé Barnabé e Saulo y Saulo para a obra para la obra que eu tenho que yo tengo para os dois. para los dos. Era Barnabé e Saulo. Era Bernabé y Saulo, Não Saulo e Barnabé. no Saulo y Bernabé.
Saulo queria ser líder, Saulo quería ser el líder. foi liderado Fue liderado. e ele foi para essa viagem. Y él fue para ese viaje. Só que Deus usa ele de maneira tremenda. Solo que Dios lo usó a él de manera tremenda. Eles estão navegando, Están navegando. chegam numa ilha chamada Pafos. Llegan a una isla llamada Patmos. Quando eles chegam em Pafos, Y cuando llegan a Patmos, o procônsul, o governador Sérgio Paulo, el gobernador Sérgio Paulo, Sergio Paulo queria ouvir o evangelho. quería escuchar el evangelio. O mágico Emelias, Un mágico. um mágico, um Un feiticeiro, mago. Un mago. feiticeiro, Sí, un hechicero. Un hechicero. está impedindo de o governador ouvir o evangelho. Está impidiendo que el gobernador escuche el evangelio. Então Paulo fixa os olhos nele. Entonces Pablo Fixa os olhos se nele fija sus ojos en él e fala: y le dice: servo do diabo, servo do diabo, siervo del diablo, até quando ¿hasta cuándo perverterás pervertirás os retos caminhos do Senhor? los rectos caminos del Señor? Pois agora ficarás cego. Pues ahora quedarás ciego. Imediatamente ele fica cego. Inmediatamente él quedó ciego. Cai um temor sobre a ilha de Y Pafos. cayó un temor sobre la isla de O Patmos. governador se converte. El gobernador se convierte O evangelho é espalhado. y el evangelio es esparcido. E Paulo começa a obra Y missionária. Pablo comienza la obra misionera. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el Señor. Todos estão comigo? ¿Todos están conmigo? Amém? Amén. Compreendem meu idioma? ¿Comprenden los idiomas? Pouquito. Espírito Santo Poquito. ajuda. El Espíritu Santo nos ayuda. Amém. Amén. Faz sentido? ¿Tiene sentido? Amém. Vamos lá agora. Agora inicia um novo ciclo. Vamos, ahora inicia un nuevo ciclo. Então Deus faz grandes coisas em Atos 13 e 14 através da vida de Saulo. Entonces en Hechos 13 y Hechos 14 vemos de la vida de Pablo. Deus faz grandes coisas através da Dios vida dele. hace grandes cosas a través de la vida de Pablo. O Espírito Santo vem, El Espíritu Santo viene. vidas se convertem, Vidas se convierten. o evangelho é espalhado. El evangelio es esparcido. Em Atos 14, Y en Hechos 14, no final, al final, eles voltam dessa viagem. ellos vuelven de ese viaje Eles reúnem toda a igreja y se reúnen con la iglesia e comunicam y comunican quão grandes coisas fizeram o Espírito Santo através deles. todas las grandes cosas que el Espíritu Santo había hecho a través de ellos E como abriu a porta da fé para os gentios. y cómo abrió la puerta para el evangelio para los gentiles. E a igreja, Y la iglesia naquele momento, en aquel momento começa a se levantar judaizantes. comienza a levantar judaizantes E começam a falar que os gentios precisavam se circuncidar. y comienzan a hablar que los gentiles necesitaban circuncidarse. Acontece um grande alvoroço. Y comenzó a pasar un gran alboroto. Em Atos 15 eles fazem uma reunião. Y en Hechos 15 ellos hacen una reunión. Ali fala Barnabé, Ahí estaba Bernabé, ali fala Barnabé, ahí habla Bernabé, Tiago, Tiago, Santiago, Pedro Pedro e Paulo. y Pablo. E eles concluem Y ellos concluyen que o evangelho é baseado na graça, que el evangelio se basa en la gracia que a fé em Jesus é o suficiente y para a que la salvação. fe en Jesús es suficiente para la Eles salvación. determinam isso Y ellos determinan eso e enviam para as igrejas. y se regresan para las iglesias. Agora é pela graça, Ahora es por la gracia, não é mais pela lei. no es por la lei, Porque se eu for fazer, eu posso fazer de tudo que a lei manda. porque puedo hacer todo lo que la ley manda. Se eu não tiver o principal, Si yo no tengo lo principal, eu não serei salvo, yo no voy a ser salvo, que é o amor. que es el amor. Eu não sou capaz de cumprir todas aquelas leis. Yo no soy capaz de cumplir todas aquellas leyes. Então Jesus vem, Entonces Jesús vino, morre na cruz, murió en la cruz eu te dou de graça. y nos da gracia, Sim, nos dá de graça. nos da su gracia. Então a fé em Jesus Entonces la fe en Jesús é o suficiente es suficiente para a salvação. para la salvación. Eles determinam isso. Ellos determinaron eso. E depois desse capítulo, Después de ese capítulo, na verdade em Gálatas, bueno, la verdad en Gálatas, Paulo escreve essa carta Pablo escribe esta carta para denunciar a influência desses judaizantes. para denunciar la influencia de estos judaizantes. E ele diz que o evangelho que ele prega, ele não aprendeu de homem algum. Y él dice que el evangelio que él predica Ele não aprendeu de homem algum. no lo aprendió de los hombres, Que o próprio Jesus se revelou para sino ele. que el propio Jesús Se reveló para él. lo reveló a él, E nele. en él. E ele passa 3 anos na Arábia. Y él pasa 3 años Na Arábia. en Arabia.
Todos os discípulos caminharam 3 anos com Jesus. Todos los discípulos caminaron 3 años con Jesús. Então Paulo diz, eu preciso de 3 anos com ele. Entonces Pablo dijo, yo necesito 3 años con él. Ele vai para o deserto, Él se va para el desierto. ele passa 3 anos Y ali. él pasó 3 años ahí. Depois ele vai para Jerusalém, Y después él va para Jerusalén. é rejeitado, Es rechazado. volta para Tarso. Regresa para Tarso. Aproximadamente 10 anos depois, Aproximadamente 10 años después, ele começa a obra missionária. él comienza la obra misionera. Foi tudo que a gente entendeu aqui agora. Eso es todo lo que hemos estado viendo aquí ahora. E ele diz em Gálatas 2, Y él dice en Gálatas 2, versículo 1. versículo 1. Pode ler, irmão. Todos estão comigo? Gálatas 1. Tá meio engraçada a pregação? Tá, eu vou falar, então você repete, irmão. É melhor do que... Não é? A Bíblia diz assim em Gálatas 2:1. La Biblia dice en Gálatas 2:1 Depois de 14 anos, que después de 14 años voltei eu para Jerusalém, regresé para Jerusalén levando Tito e Barnabé comigo. y llevó a Tito y Bernabé conmigo. E eu fui por causa de uma revelação que tive. Y fue por causa de una revelación que tuve. E expus o evangelho que eu prego para os gentios. Y puso que el evangelio que yo predico para los gentiles. E no versículo 8, Y en el versículo 8, ele diz él dice, que o evangelho da circuncisão el evangelio de la circuncisión está confiado a Pedro. está confiado a Pedro. E o evangelho da Y el incircuncisão evangelio de la incircuncisión a ele. a él. Porque aquele que operou com eficácia Porque aquel que operó con eficacia em Pedro en Pedro para a circuncisão circuncisión operou com eficácia operó con eficacia nele en él para a incircuncisão. para incircuncisión, Reconhecendo reconociendo Tiago, a Santiago, Cefas a Cefas e João, y Juan, a graça que estava sobre ele, la gracia que estaba sobre él, deram as destras, dieron a mão, la mano, para ele e Barnabé, la diestra para él y para Bernabé, e concordaram y acordaron sí, que ele deveria ir para os gentios. que él debería de ir a los gentiles. 14 anos. 14 años. 14 anos. 14 años. Foi o tempo de preparo de Fue el Paulo tiempo de preparación para Pablo, para começar a ser reconhecido como apóstolo. para comenzar a ser reconocido como apóstol. Todos estão comigo? Todos me están siguiendo, están conmigo. Aí entra uma outra questão. Ahí entra la cuestión. Durante esses 14 anos, o que Paulo fez? Durante esos 14 años que Pablo hizo, Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Coríntios 12. me gustaría que veamos en la Biblia en 2 Corintios 12. Todos estão comigo? ¿Todos están conmigo? Me compreendem? ¿Me comprenden? Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Amém. É. Sim. Vou começar do 1. Voy a comenzar del 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, foi arrebatado para o paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amém. Amén. Amém. Amén. Amém. Amén. Durante 14 anos, Durante- em 14 anos, há 14 anos, En 14 años, ele teve um momento él tuvo un momento que ele foi arrebatado ao terceiro céu. en que él fue arrebatado al tercer cielo. Ele ouviu coisas Y él escuchó cosas que ao homem não é lícito falar. que al hombre no le son habladas. E ele fala em Gálatas 1, Y él las dice en Gálatas 1. o evangelho que eu prego
El evangelio que yo predico, eu não aprendi de homem. yo no lo aprendí de los hombres. O próprio Cristo El propio Cristo se revelou para mim. se reveló a mí, Em mim, en mí. ele teve a revelação. Él tuvo una revelación. Então ele esperou 14 anos. Entonces él esperó 14 años. Porque aquele que prometeu para ele Porque aquel que le prometió a él foi fiel fue fiel e cumpriu y cumplió em 14 anos. en 14 Bendito años. seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Todos estão comigo? ¿Todos están conmigo? Então ele esperou 14 anos. Entonces él esperó 14 años. Segundo teólogos, Según los teólogos, Paulo Pablo passou todo esse tempo, pasó todo ese tiempo, além de buscando Jesus, aparte de buscar a Jesús, costurando tendas. cosiendo tiendas. O melhor cara que conhecia o judaísmo. El mejor, Era o melhor aluno do melhor professor. el mejor alumno del mejor profesor. Ele conhecia todas as Él escrituras. conocía todas las escrituras. Para você ser um doutor da lei na época, Para ser um doutor da lei na Para época, ser un doctor en esa época, você tinha que ser bem de vida. tenías que ser bien, Bem de vida. tenías que tener una buena vida. Ele deixou tudo. Y él dejó todo eso Foi costurar tendas. para coser tiendas. Ele foi fiel Él fue fiel àquilo que Deus deu para ele. a aquello que Dios le había dado a él. Ele esperou os 14 anos, Él esperó 14 años costurando tenda. cosiendo tiendas. Aí eu me pergunto, Yo me pregunto, por que muita gente se desvia no percurso, ¿por qué mucha gente se desvía en el curso, del curso, no processo? en el proceso? Porque não confiam naquilo que Deus falou. Porque no confían en aquello que Dios ha dicho. Eu Yo vi muitas pessoas vi a muchas personas com um grande chamado con grandes llamados para nações, para las naciones, para pregador, para predicadores, para profeta. para profetas, desviar, desviarse, porque não esperou o tempo de Deus. porque no esperaron el tiempo de Dios. Deus promete. Dios promete. Ele não fala o que você vai passar até você cumprir. Él no dice lo que vas a pasar hasta que se cumpla. Ele promete. Él promete, Seu papel é ser fiel. pero él permanece fiel. Seu papel é ser fiel. Su papel es ser fiel, Porque ele foi fiel. porque él fue fiel. Então Paulo ele teve a revelação há 14 anos. Entonces Pablo tuvo una revelación en esos 14 años. Ele ouviu de Deus um evangelho. Él escuchó de Dios el evangelio. Ele se retirou para o deserto por 3 Él anos. se retiró al desierto por 3 años. Ele voltou, Él regresó, não entendeu que era no tempo de Deus, pensava que era no tempo dele, no entendió que era el tiempo de Dios, pensaba que era el tiempo de él e foi para Tarso. y se fue a Tarso. Deus mandou ele para casa. Dios lo mandó a él a la casa. Ele pensava que tinha potencial. Él pensaba que tenía potencial. Ele tinha potencial. Realmente él tenía potencial. Ele tinha. Él tenía. A primeira coisa que você deve reconhecer em si mesmo, Esa es la primera cosa que usted va a reconocer en usted mismo. que você tem Que potencial. usted tiene potencial. Você tem potencial para mudar nações. Que usted tiene el potencial para cambiar las naciones. Você tem potencial para mudar El Salvador. Que usted tiene el potencial para cambiar a El Salvador. Essa nação não vai ser mais a mesma. Esta nación no va a ser más la misma. Não vai ser mais a No va mesma. a ser más la misma. Será conhecida como a nação do amor. Será conocida por una nación Eu declaro de amor. isso agora. Yo declaro Para eso vocês ahora. entenderem. En Para que vocês entendam. para que ustedes me entiendan. Mas seja fiel no pouco. Pero sea fiel en lo poco. Espera o tempo de Deus. Y espere el tiempo de Dios. Se prepara. Prepárese. Paulo ele mergulhou em intimidade. Paulo ficou íntimo de Deus. Pablo se hizo íntimo a Dios. Ele foi fiel costurando tenda. Él fue fiel hasta la meta. Costurando tenda. Él fue fiel cosiendo tiendas. Ele aceitou ser liderado por uma pessoa que Y não él era melhor que ele. aceptó ser liderado por una persona que no era mejor o mayor que él. Eu tive um líder Yo tuve un líder que ele não sabia quase nada de Bíblia. que él Não sabia quase nada de Bíblia. no sabía casi nada de Ele me liderava. y él me lideraba. Sinceramente, eu não gostava. Sinceramente a mí no me gustaba. Mas não existe liderança que não foi instituída por Deus. Pero no existe liderazgo que no sea puesto o instruido por Dios. Se ele pôs alguém acima de você, Si él ha puesto a alguien así en usted, seja fiel. sea fiel. Então Paulo ele foi liderado por Barnabé. Entonces Pablo fue liderado por Bernabé. Então Deus usou ele grandemente. Dios lo usó a él grandemente. No meio entre Atos 13 e Atos 14, Y en medio entre Hechos 13 y Hechos 14, Lucas para de falar Barnabé e Saulo e começa a falar Paulo e Barnabé. Lucas Deixa de escrever dejaron de escribir Barnabé. Bernabé y Pablo Y y comenzaron a decir Pablo y Bernabé. A liderança muda. La lideranza cambió.
Porque Deus levanta ele porque Dios lo levantó a quando ele él, foi fiel. porque él fue fiel. Ele queria. Se for aplaudir Jesus, aplauda com Si va a vontade. aplaudir a Jesús, apláudale bien. Aplauda com vontade. Aplauda con fuerza. Então ele foi fiel. Entonces él fue fiel. A liderança muda. La lideranza cambió. A primeira coisa que acontece, La primera cosa que pasó, o primo de Barnabé, João Marcos, el primo de Bernabé, Juan Marcos, abandona eles. los abandonó. A liderança muda, La lideranza cambió, o primo dele abandona. pero el primo los abandona. Sabe de uma coisa? ¿Sabe una cosa? Quando Deus te levantar, Cuando Dios se levanta, monte de gente vai te abandonar. mucha gente te va a abandonar. Vocês estão me entendendo? ¿Me están entendiendo? Quando Deus te levanta para o propósito dele, Cuando Dios se levanta para el propósito de Él, acontece duas coisas. pasan dos cosas. Muitas pessoas vão te amar, Muchas personas te van a amar muitas vão te odiar. y muchas te van a odiar. Nós vivemos uma geração que nós temos que glorificar. Tenemos una generación en que Temos que glorificar tenemos que glorificar o nome de Deus el nombre de Dios por pessoas que ele levanta. por las personas que Él levanta E não ficar com inveja, y no quedar con envidia porque ele está fazendo algo e eu não. porque Él está haciendo algo y yo no. Faz sentido o que eu estou falando? ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Todos estão comigo? ¿Están conmigo? Faz sentido? ¿Tiene sentido? Amém. Amén. Então João Marcos abandona os dois. Entonces Juan Marcos los abandonó a ellos dos. Deus faz grandes coisas. Dios hace grandes cosas. Eles reúnem a igreja. Ellos reúnen a la iglesia Conta quão grandes coisas fez y o les Espírito cuentan Santo. todas las grandes cosas que el Señor ha hecho. Depois eles se reúnem Y después se reúnen no final de Atos 15 al final de Hechos 15 para a segunda viagem missionária. para el segundo viaje misionero. Barnabé e Paulo. Bernabé y Pablo E João Marcos vem y Juan Marcos querendo viajar de novo. quiere viajar de nuevo. Paulo fala comigo, ele não vai. Y Pablo le dice, no, él no va. Os líderes entram em discussão. Los líderes comienzan y entran en una discusión. Barnabé e Paulo, Bernabé y Pablo, eles começam a discutir. ellos comienzan a discutir. Eles se apartam. Ellos se apartan. Barnabé pega João Marcos, vai para um lado. Bernabé y Juan Marcos se van para un lado. Paulo pega Silas, vai para outro. Pablo y Silas se van para otro. Encontra Timóteo. Encontra com Timóteo. En contra el uno del otro. Não, encontra com Timóteo. Y se encuentran con Timoteo. Paulo, Silas e Timóteo vai para um lado. Pablo, Silas y Timoteo se van para un lado Barnabé e João Marcos y para outro. Bernabé y Juan Marcos para el otro. Vou fazer um parênteses. Vou fazer um parênteses. Y voy a hacer un paréntesis. Os líderes não devem brigar. Los líderes no deben de pelear, Não devem discutir. no deben discutir, Mas isso acontece. pero pasa. Acontece, pastor? Pasa, pastor. Os líderes se desentendem. Los líderes Se desentendem. se desentienden, Mas nem isso. pero ni eso Pode atrapalhar o propósito de Deus. puede obstaculizar el trabajo, el propósito de Dios. Não tem como atrapalhar o processo de Deus. No tienen cómo estorbar el proceso de Dios. Timóteo, Silas e Paulo para um lado. Timoteo, Silas y Pablo para un lado, Barnabé e João Marcos para outro. Bernabé y Juan Marcos para el otro. O evangelho chega em dois lugares, não um só. El evangelio tiene dos lugares, no uno solo. Vocês estão me entendendo? ¿Están entendiendo? Aquilo que o inimigo causa, Aquello que el enemigo causa, uma briga, uma intriga, una pelea, una intriga, não pode atrapalhar o processo no de Deus. puede parar el proceso Pelo de Dios. contrário, Por el contrario, melhora a situação. mejora las cosas. Agora o evangelho chega em dois lugares e não em Ahora el um. evangelio va para dos lugares y no a uno. E é espalhada a palavra de Deus. Para esparcir la palabra de Bendito Dios. seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Todos estão comigo? Todos están conmigo. Pastor, eu perdi o tempo. Quanto tempo eu tenho ainda? Pastor, ¿cuánto tiempo tengo? Amém. Amén. Primeiro ponto que eu quero falar. El primer punto que quiero hablar. Já perdi todas as minhas anotações, eu vou falar então. Ya perdí todas las anotaciones, voy a hablar. O primeiro ponto, você deve honrar a voz de Deus. El primer punto que voy a decir es, debe de honrar la voz de Dios. Tem muita gente que não escuta a liderança. Hay mucha gente que no escucha el liderazgo. A igreja falou, vai embora daqui, Saulo. La iglesia le dijo, vaya, vete aquí, Saulo.
Muita gente não entende isso. Y mucha gente no entiende eso. Sabe o que Paulo falou? ¿Sabe lo que Pablo dijo? Não vou, No, no me voy. vou ficar. Me voy a quedar. Vocês estão me ouvindo? ¿Me están escuchando? Vai embora, Paulo. Vete, Pablo. Não vou, vou ficar. No, yo me voy a quedar. Em Atos 22, En Hechos 22, ele está dando testemunho da conversão dele. él está dando un testimonio sobre la conversión Ele de diz él. que ele é arrebatado em uma visão. Y él dice que fue arrebatado en una visión. E Jesus aparece para Y ele. Jesús apareció a él Fala, vai embora, Jerusalém. y le dijo, vete de Jerusalén. Sabe o que ele fez? ¿Sabe lo que él hizo? Também não foi. Tampoco se fue. Vocês estão me entendendo? ¿Está entendiendo? Não foi, ele tenta barganhar com Deus. Ele tenta negociar com Deus. Él intenta negociar con Dios. Fala, Senhor, Y le dice, Señor, todos viram como eu era perseguidor? todos vieron cuando yo era un perseguidor. Como eu estava presente quando mataram Cuando estaba presente cuando mataron Estevão? a Esteban. Mas Deus fala para ele, vai. Pero Dios le dice a él, vete. Então, o primeiro ponto, Entonces el primer punto, eu queria que vocês honrassem a voz de Deus e da liderança. debe de honrar la voz de Dios en el liderazgo. Todos estão comigo? ¿Están conmigo? Esse é o primeiro ponto da Ese es el mensagem. primer punto del mensaje. Segundo ponto, Segundo punto, ser fiel àquilo que Deus te deu. ser fiel a aquello que Dios te dio. Paulo ele era o apóstolo dos gentios. Pablo era el apóstol de los gentiles. Ele não se tornou depois de 14 anos. Él no Se tornou depois de 14 anos. Ele él não virou apóstolo depois de 14 no anos. se hizo apóstol hasta después de los 14 años. Ele já era. Él ya era. Porque Deus chamou ele para o apostolado. Porque Dios ya lo había llamado al apostolado. Não foi o homem. No fue el hombre. Ele já era. Él ya era. O reconhecimento veio em 14 anos. El reconocimiento vino a los 14 años. Então ele se submete à liderança de Barnabé. Entonces se somete al liderazgo con Bernabé. Por 14 anos, Por 14 años. ele se submete. Él se somete. Ele é liderado em Antioquia. Él es liderado en Antioquía. Ele é liderado na viagem Él missionária. es liderado en el viaje misionero. Porque ele continuou sendo fiel. Porque él continuó siendo fiel. Ele sabia quem ele era em Él Cristo. sabía quién él era en Cristo. Barnabé não sabe de nada, mas eu vou ser liderado por ele. Bernabé no sabía nada, no sabe nada, pero yo voy a ser liderado por él. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Porque yo sé quién soy. Eu en tenho Cristo. identidade. Yo tengo identidad. Primeira coisa que você deve entender. La primera cosa que usted va a entender. Você tem potencial? Que usted tiene potencial. Você é um apóstolo? Que usted es un apóstol. Você é um pastor? Que usted es un pastor. Deus te falou isso? Dios ya te habló eso. Guarda seu coração. Guárdalo en tu corazón. E seja fiel a qualquer evangelista que estiver te liderando. Y sé fiel a cualquiera que te esté liderando. Aplauda com vontade. Todos estão comigo? ¿Todos están conmigo? Já estou terminando. Ya casi estoy terminando. Terceiro e último ponto. Tercer y último punto. Intimidade com Deus. Intimidad con Dios. Intimidade com Deus. Intimidad con Dios. 2 Coríntios 12. 2 Corintios 12. Conheço um homem, Conoció a un hombre se no corpo, sin un cuerpo. se fora do corpo, O no sé si fuera del cuerpo. não sei. No sé. Deus o sabe. Dios sabe. Há 14 anos, Hace 14 años. foi arrebatado Fue arrebatado ao paraíso al paraíso. e ouviu coisas Y escuchó cosas que ninguém ouviu. que nadie escuchó. Ninguém ouviu. Nadie escuchó. Sabe o que é isso? ¿Sabe lo que es eso? Intimidade com Deus. Intimidad con Dios. Pedro caminhou 3 anos com Jesus lado a lado. Pedro caminó con Jesús 3 años lado a lado. João, que era o melhor amigo, o mais íntimo, Juan, caminhou. que era el mejor amigo íntimo. Tiago também caminhou. Santiago también caminó. Os 3 que eram considerados colunas. Los 3 eran considerados Os colunas da las igreja. columnas de la iglesia. Pedro, João e Tiago. Pedro, Juan y Santiago. Quantos desses foi arrebatado ao paraíso? ¿Cuántos de ellos fueron arrebatados al paraíso? Alguém sabe? ¿Alguien sabe? Paulo foi. Pablo fue. Paulo foi. Pablo fue. Sabe o que isso significa? ¿Sabe qué significa eso? Intimidade. Intimidad. Deus não vai te levar a lugares altos. Dios no va a llevarte a lugares altos. Não vai falar coisas que ele nunca revelou No para te ninguém. va a hablar cosas que nunca reveló para nadie. Se você não for íntimo Si dele. tú no eres íntimo de Se él. coloca de pé. Se coloca de pé. Póngase de pie. Obrigado, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Obrigado, Pai. Gracias, Padre. Obrigado porque tu és bom. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. E sua misericórdia dura para Y su sempre. misericordia es para siempre. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Gracias por este mensaje, Señor.